Pois é, um dos maiores prazeres que o inglês me possibilitou, poder assistir um filme, uma série 100% em inglês. Além disso, ter capacidade para conversar com nativos de maneira natural, espontânea, sem ficar me preocupando com regra gramatical, fluir de maneira intuitiva, sabe? E quando eu comecei a aprender inglês em 2001, com 7 anos de idade, eu não imaginava quantas experiências boas o inglês poderia me possibilitar futuramente. Principalmente esse fato de poder se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Sabe, eu sempre enxerguei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Essa jornada de aulas, ela só se torna eficiente quando deixa de ser um estudo de regras e passa a ser um envolvimento prazeroso com o idioma. E aí eu me pergunto, como que mais de 200 milhões de brasileiros não sabem falar inglês? E detalhe, né? Muitos não sabem nem por onde começar. E o meu propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função: indicar a direção correta. É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de 997, você vai poder se inscrever por 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos à aula número 5 da série Inglês com The Chosen. Se você assistiu as primeiras 4 aulas, as mais importantes dessa série, deixe seu comentário aqui embaixo, diga o que você tem achado dessas aulas e vamos para mais uma! Para nós começarmos essa aula de hoje, vamos lá, vamos iniciar assistindo a cena que nós vamos analisar hoje sem legenda alguma. Comente aqui quantos por cento você consegue entender dessa cena que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos lá! Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes. What is it? A map. The what? Directions. Where people should look to find me. Okay. Give me a moment. I'm ready. Have I? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Eu quero que você comente aqui se agora vai ficar um pouco mais fácil a sua compreensão por conta da legenda em inglês, né? Vamos lá? Matthew. Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes. What is it? A map. The what? Directions where people should look to find me. Okay. Give me a moment. I'm ready. Have I? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. É isso aí, my friends! Agora, como de costume, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá! Matthew. Bom, só para você entender, ele começa dizendo Matthew, que claro, é o nome do Mateus em inglês, tá, gente? Então, Mateus, em inglês, você vai dizer Matthew. 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 Bye-bye. E então ele diz Rabbi, que seria Rabi, que nós já falamos aqui que significa mestre. I've got it. Então Jesus diz para ele, I've got it. I've got it. Só para lembrar, I've é uma contração, é uma abreviação de I have. I have, você adapta para I've, no contexto de present perfect. Vale lembrar que essa frase aqui, ela pode significar eu entendi, eu consegui. Nesse sentido aqui, desse contexto, eu já sei. Jesus estava pensando em uma abertura para o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, em que ele fala sobre as bem-aventuranças. Então aqui quando ele fala I've got it, é como se ele tivesse descoberto qual que seria a forma de iniciar esse texto. Afinal ali Mateus estava registrando tudo, então quando ele procura Mateus para dizer I've got it, leva esse sentido. Eu já sei, eu consegui. I've got it. Vamos ouvir então como que ele pronuncia. Matthew. Bye-bye. I've got it. I've got it. Repita comigo aí. I've got it. I've got it. Abreviado de I have got it. The opening? The opening.
Preste atenção. The opening The opening? significa a abertura, o início, o princípio, literalmente a abertura de algo. Enfim, the opening. Repita comigo aí. The opening. The opening. Vale lembrar que toda e qualquer palavra que termine com ing, você não pronuncia a letra G. Por isso você fala the opening. E por que essa palavra aqui, a primeira the, nesta frase nós falamos the? Por conta do seguinte, preste muita atenção. Toda vez que você for utilizar o artigo the e a próxima palavra começa com som de vogal, o que você vai fazer é pronunciar the. Por exemplo, the apple, the car. Percebeu a diferença? A mesma palavra, pronúncias diferentes. O que diferencia? Se a próxima palavra tiver um início com um som forte de consoante, você vai pronunciar the. Som do the. Nesse caso, como a palavra começa com o, opening, então som de vogal. Por isso você vai pronunciar the opening, the opening. Então ele faz uma pergunta. A abertura? The opening. Have I? I've got it. The opening? Yes. Yes quer dizer sim. What is it? What is it? Percebam o sotaque, né? What is it? O T enfatizado aqui. What is it? Ao pé da letra significa o que é isto. Ao pé da letra é isso, tá? O que é isto? What is it? Vale ressaltar que você pode adaptar para e qual é? Enfim, ele quer saber qual que é a abertura. E é importante entender o seguinte, nesse sotaque deles aqui, sim, o T fica mais forte. What is it? Nós já falamos sobre o sotaque dele aqui nas primeiras aulas, né? O sotaque tanto do personagem Jesus quanto do personagem Mateus. E é interessante porque se fosse inglês americano, eles falariam what is it? O T ficaria com som de R. Numa junção seria what is it? Nós já analisamos frases aqui no canal de filmes americanos com personagens americanos em que eles pronunciam what is it? Hey, what is it? Hey, o que é isso? Enfim, aqui é claro, dentro do contexto, ele quer saber, e aí, qual que é? Qual que é então a abertura? The opening? Yes. What is it? A map. É como se fosse assim, e qual é? What is it? A map. E então Jesus diz, a map. A map. Eu quero que você se lembre o seguinte, esta primeira palavra, o artigo a, você não fala a map. Não, é o som do a. Você vai pronunciar tipo um a dessa forma aqui, ó. A. Sabe esse som do a que a gente faz? Tipo, da. Esse som do a mesmo. A map. A map significa um mapa. The opening? Yes. What is it? A map. The what? E ele fala, what? O quê? Literalmente é isso. O quê? O quê? What? A map. The what? E é interessante porque ele não fala a what, ele fala a what. E aqui entra uma outra coisa que nós já falamos aqui, que é o seguinte, ó. Vale ressaltar que a palavra a, você pode pronunciar com dois sons diferentes, tá? Você pode pronunciar com o som de a ou a. Um desses dois sons, e nós já falamos também sobre esse padrão aqui, desse artigo indefinido a, ok? Então, nesse caso aqui, vocês perceberam nas duas frases, né? A primeira é a map, depois ele, a what? A map. The what? A what? A tradução não muda, tá? Só muda o jeito de pronunciar. Mas nós já vimos aqui vários exemplos também de a, representando o artigo a, que significa um ou uma. Então, um quê? A what? The what? Directions. E então ele diz, directions. Directions. Direções. Directions. Where people should look to find me. Where people should look
to find me. Preste atenção. Where significa onde. People significa as pessoas. Should é o modal verb que significa deveria ou devia, no sentido de recomendação, sugestão, um conselho. E aí depois ele cita look. Para quem não sabe, o termo look pode significar várias coisas. Pode significar olhar. Em outros contextos, dependendo do que vem depois, pode significar também procurar. Eu vou até enfatizar isso aqui para você não se confundir, mas vamos lá. Só para você entender, quando você fala geralmente look at, é o sentido de olhar. Por exemplo, look at me, olha para mim. Look, olhar. Se você por acaso falar look for, você está dizendo um outro contexto que é o sentido de procurar. Que inclusive é o sentido que tem nessa cena, ok? Sentido de procurar. Look for. Além disso, depois do look for, temos um outro que é o look after, que significa cuidar. É como se fosse um sinônimo de take care, cuidar de alguém. Look after. E é importante você entender que esse look pode ter alguns sentidos diferentes, né? Então, nesse caso aqui, gente, não é sentido de olhar, tá? Where people should look to find me. Onde as pessoas deveriam olhar para me encontrar, poderia ser também o sentido de procurar. Embora não esteja citando for, é importante entender isso aqui, tá? Então, lembrem-se. Where people, onde as pessoas should look to find me. Então, onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. A linha de baixo, to find me, para me encontrar. Então, onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Esse é o contexto que passa, ok? Continuando, vamos ouvir essas duas frases. The opening? Yes, What is it? a map. The what? Directions where people should look to find me. Okay, give me a moment. E então Mateus, ou melhor, Matthew, diz pra ele o seguinte: ok. Pra quem não sabe, ok é a forma de você dizer tudo bem, tá legal, ok. Depois ele diz give me a moment. Give me a moment. Quer dizer, me dê um momento. Me dá só um instante, me dá só um momento. Give me a moment, no sentido de eu vou me preparar aqui. Me dá só um instante, me dá só um momento, espera só um momento. Give me a moment, ao pé da letra, significa me dê um momento. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm é uma abreviação de I am. Você possivelmente já estudou isso na escola. I am, verbo to be, que significa eu sou ou eu estou. Nesse caso, eu estou, porque é uma sensação ali, é um sentido de estado. Eu estou pronto. I'm ready. Ready pode significar pronto, preparado. Então, eu tô pronto. I'm ready. I'm ready. E é interessante o sotaque dele, né? Ready. I'm ready. E aí enfatiza em vez de ready, ready. Rabbi. E aí ele fala de novo. Rabbi. Rabi. Mestre. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. Preste atenção. Blessed significa
abençoado. É importante você entender o seguinte: em algumas versões bíblicas, ao invés de ser dito abençoado, é dito bem-aventurado. E aí você pode adaptar da forma que você acha melhor. Aqui nós vamos traduzir um pouco mais ao pé da letra. Então, abençoados são, porque é plural, certo? Blessed are. Se fosse blessed is, abençoado é. Mas aqui é plural, abençoados são. Então, você pode também adaptar se você quiser. Bem-aventurados são. E então ele diz the poor in spirit, que são, ao pé da letra, os pobres em espírito, que no português nós traduzimos isso aí para os pobres de espírito. Blessed are the poor in spirit. Então você pode adaptar isso aqui para bem-aventurados são os pobres de espírito. For theirs is the kingdom of heaven. E quando ele diz for theirs, eu quero que você entenda o seguinte: o termo for, nós já falamos sobre ele aqui em algumas aulas atrás, que for nem sempre é para ou por, pelo. Aqui é o sentido de pois. Pois deles, e aí você vai entender que theirs é um sentido de posse, no sentido de pertencer a eles, porque deles ou pois deles, e aí for você pode até adaptar para porque nesse sentido aqui, tá, gente? Nesse contexto, tá? Entenda uma coisa: não engesse as palavras a um só significado, você precisa entender contexto. Então, for theirs é pois deles. Is é the kingdom of heaven, o reino do céu, literalmente. Então, você pode adaptar também para o reino dos céus. Então, pois deles é o reino dos céus. Então, vamos ouvir novamente. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn. Preste muita atenção aqui, ó. Mais uma vez, blessed are those who mourn. Aqui tá dizendo o seguinte, ó, bem-aventurados são. Aí esses são, vou falar a verdade pra vocês aqui, viu? Se vocês quiserem, vocês podem até cortar esse são da tradução final, pra não ficar esquisito. Você pode traduzir pra bem-aventurados os que, e aí você não precisa nem citar o são. Bem-aventurados são os, não. Bem-aventurados, aqui importante entender que those significa aqueles, who significa quem, mas aqui nós adaptamos para que. Então, abençoados ou bem-aventurados são aqueles que, e aí tem o termo mourn, que aqui é o sentido de choram. Bem-aventurados os que choram. Você pode traduzir tudo isso aqui para bem-aventurados os que choram. Você pode adaptar dessa forma, fica muito mais limpo. Inclusive, se você ler na Bíblia, vai estar dessa forma, mais clean a frase, né? Bem-aventurados os que choram. For they shall be comforted. E aí, então, ele diz, for they, pois eles, shall be comforted. E é importante você entender o seguinte, ó, pois eles, e aí esse shall, às vezes, em alguns contextos, significa devem, deverão ser confortados. Aí você vai entender uma coisa. Shall, neste texto, neste contexto que você está vendo, ele carrega o sentido de futuro. Então, aqui é um sentido de pois eles serão, você vai juntar shall com be, vai ficar serão confortados. No confortados fica estranho falar, né? Confortados. Mas você pode adaptar para consolados, ficar melhor, né? Enfim, pois eles serão consolados. E aí, para ficar uma melhor adaptação, você vai perceber que todas as vezes que você vê shall aqui, vai carregar não o sentido de dever, deveria, tá? Deveriam ser confortados. Não, não é isso, tá? É o sentido de serão confortados. Serão consolados. Então, voltando aqui nessa bem-aventurança. Blessed are those who mourn. Bem-aventurados os que choram, For they shall be comforted. pois eles serão consolados. Blessed are the meek. Blessed. E aí é importante você entender que a pronúncia não é blessed, não, é
blessed. Você vai falar bless e você vai colocar um D no final. Blessed. Blessed. Então, blessed are the meek. Meek significa manso. Então, bem-aventurados são os mansos. Aí você pode cortar o são e ficar só bem-aventurados os mansos. For they shall inherit the earth. For they shall inherit the earth. Lembra que eu falei do the? Que às vezes é the, às vezes é the earth. A terra. Pois eles, for they shall inherit, significa herdarão. Lembra que aquilo que eu falei aqui? Shall, você vai entender que está carregando um sentido de futuro nessa frase. Então, o verbo que vem na frente, que é o verbo herdar, inherit, você vai traduzir então para herdarão. Já que tem um shall, carregando o sentido, contexto de futuro antes, é como se fosse um will. Eu quero que você enxergue dessa forma. Will inherit the earth. É esse sentido que está carregando, tá? Sentido de futuro. Bem-aventurados os mansos, for they, pois eles, shall inherit the earth. Herdarão, ou vão herdar a terra. Vamos ouvir novamente. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger. Preste atenção aqui, ó. Temos aqui uma frase um pouquinho maior. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Olha só. Ele começa dizendo blessed are those. Significa abençoados são aqueles. Ou bem-aventurados são aqueles. Você pode adaptar para bem-aventurados os. E aí daqui nessa frase aqui, ó. Que, né? Entendam que who nem sempre é quem. Às vezes é que no sentido de conectivo. Então aqueles que o quê? Temos dois termos aqui. Preste muita atenção. Primeiro, hunger. Hunger, para quem não sabe, significa fome. E thirst significa sede. Então, literalmente, você vai adaptar isso aqui, ó. Who hunger and thirst para aqueles que têm fome e têm sede. Sim, você não precisa usar o verbo have. Você não precisa falar have hunger. Você não precisa nem usar hungry, thirsty, com Y. Não, você não precisa. Aqui ele está carregando o sentido do quê? Blessed are those who hunger. Abençoados os que têm fome. And thirst. E sede. Pelo quê? Aqui você vai entender que for não é pois, nem pelo, né? É por justiça. Righteousness significa justiça. E aqui é justiça, gente. É importante entender que não é aquela palavra justice, de justiça de tribunal. É justiça de retidão. Lembra que nós falamos aqui que o justo carrega esse sentido do right? Então, quando você vê o termo justo, por exemplo, sendo escrito no inglês, você vai ver sempre o sentido do right. O sentido de alguém que carrega justiça. Righteous, justo. Então, righteousness, justiça de retidão. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? Vamos lá. Voltando. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você não vai falar por justiça, né? Vai ficar estranho. Sede de justiça. For they shall be satisfied. For they shall be satisfied. Pois eles serão... Lembra que eu falei do shall? Você vai enxergar como se fosse um will aqui. Pois eles serão satisfeitos. Pois eles serão saciados. Você pode adaptar para saciados também, tá? Vamos lá. Shall be satisfied. É interessante que ele fala satisfied. Sempre forte, né? O T nunca tem som de R nesse sotaque deles. Righteousness. For they shall be satisfied. Blessed are the merciful. E então ele diz, blessed are the merciful. Significa abençoados ou bem-aventurados são os
misericordiosos, aqueles que têm misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos. For they shall receive mercy. For they shall receive mercy. Pois eles receberão misericórdia. For they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. Preste atenção. Abençoados são os puros de coração. Ao pé da letra no inglês, eu sei, tá puro no coração, né? Igual quando a gente falou aqui pobre de espírito, que fala poor in spirit. É a mesma linha de pensamento, tá? The pure in heart. Você vai traduzir para o puro de coração. Então, bem-aventurados os puros de coração. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. For they shall see God. Pois eles vão ver a Deus. For they shall see God. Blessed are the peacemakers. E então ele diz, blessed are the peacemakers. E aí, se você analisar aqui, né? Essa palavra peacemakers, você vai perceber que temos duas palavras ali dentro, né? Primeiro, peace, que significa paz. E depois, makers, que são os fazedores, criadores. Se você juntar as duas, o que você tem? Fazedores de paz. Ou seja, você tem uma palavra que no português é dita pacificadores. Então, bem-aventurados são os pacificadores. Ou simplesmente bem-aventurados os pacificadores. Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. For they shall be called. Percebam que não é college, não, é called. Called. Só o call e depois o D. Called. For they shall be called sons. E não é sons, tá? Não é sons com som de O. É o som do an. Sons of God. Sons of God. Então, for they shall be called sons of God. For they, pois eles, shall be called, serão chamados sons of God. Filhos de Deus. E aqui, meus amigos, finalizamos essa nossa análise de hoje. Vamos lá, eu quero ler o seu comentário aqui dizendo o que você achou dessa análise até aqui. Lembrando que, gente, não acabou, tá? O restante dessa cena, pra gente não trazer tudo num dia só, né? O restante dessa cena, tá? A continuação das bem-aventuranças, a conclusão dessa cena da conversa entre Jesus e Mateus, nós vamos continuar na aula de amanhã, às 8 horas aqui no canal. Murilo, eu quero essa cena para estudar, quero ela inteira com legenda em inglês, sem legendas, para ter no meu celular, para estudar no computador. Você que quer esta cena para você estudar, você vai fazer o seguinte, tá? Não sei se você está ainda ou não no meu grupo, mas eu quero que você acesse aqui na descrição o meu grupo no WhatsApp, o grupo Inglês com The Chosen, totalmente gratuito. Lá eu vou compartilhar estas cenas que você tem visto aqui nessa série de aulas, tá? Eu vou compartilhar, inclusive eu vou reenviar as cenas analisadas na aula 1, 2, 3 e 4. Você que não está no nosso grupo, o link está aqui na descrição para você participar. Se por acaso você não conseguir entrar, não tem problema, manda mensagem para mim lá no meu Instagram e eu te envio o link para você participar do nosso grupo de estudos Inglês com The Chosen. Participe disso conosco, esteja dentro desse movimento. Eu já enviei vários presentes dentro desse grupo e se você não entrou, você está perdendo. Então, por favor, se conecte conosco
Lá eu enviarei essas cenas. E, gente, pra gente acabar essa aula, vamos fazer o seguinte: vamos assistir essa cena com legenda em inglês. Ela completa com legenda em inglês, depois vamos assistir sem legendas. Bora lá? Matthew. Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes. What is it? A map. The what? Directions. Where people should look to find me. Okay. Give me a moment. I'm ready. Have I? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. É isso aí, my friends! Ó, eu quero que você comente aqui agora o seguinte, preste atenção. Agora que é o final da aula, que a gente sempre assiste a cena sem legendas, eu quero que você comente aqui quantos por cento agora no final da aula você consegue assistir. Entender, tá? E não tem problema. Ah, Murilo, assisti de novo e ainda falta algumas coisas que eu não consigo entender. Sabe o que você vai fazer? Você vai voltar essa aula quantas vezes forem necessárias. Se várias dessas palavras aqui você nunca viu na sua vida, não pense que assistindo uma só vez você vai passar por tudo e milagrosamente você nunca mais vai esquecer. Isso não existe, tá? Então o que você vai fazer? Você vai gastar tempo com essas palavras para você se acostumar, para o seu cérebro se acostumar, para você se habituar na leitura, na escrita, na fala, na audição. Se trata de acostumar-se dentro das habilidades. E a habilidade de se acostumar só vem com o tempo. Então, vamos assistir sem legendas. Eu quero que você escreva assim, ó. Início da aula, X%. Final da aula, tantos por cento. Por que eu peço para você fazer isso? Para mim saber se de fato você está aprendendo ao longo dessa aula. Para saber se de fato você está evoluindo ao longo dessas aulas. Lembrando que amanhã continuaremos essa cena aqui, ok? Então, vamos lá. Sem legendas. Matthew. Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes. What is it? A map. The what? Directions. Where people should look to find me. Okay. Give me a moment. I'm ready.
Have I? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Agora preste muita atenção. Se você está vendo esse link aqui na descrição desse vídeo, o link de 50% de desconto para você vir estudar comigo no curso de inglês Teacher Murilo, é porque essa promoção ainda está ativa. Essa promoção não vai durar para sempre. Se você vir aqui no link na descrição e encontrar o link teachermurilo.com/desconto 50 off, é porque a promoção ainda está ativa. E é o seguinte, para você que está perdido, que não sabe o que está acontecendo, eu vou te explicar aqui brevemente para você entender. Todos os anos, desde 2020, nós abrimos um desconto especial de 50% para quem quer estudar comigo no curso de inglês Teacher Murilo. Só que é o seguinte, esse desconto de 50% a gente só abre lá na última semana de novembro, a famosa Black Friday. Nós só abrimos esse desconto lá na última semana de novembro. Nesse ano nós decidimos abrir um pouco antes, na verdade muitos meses antes, a pedidos de muitas pessoas. Abrimos um desconto de 50% off nesta jornada, somente para quem está nessa jornada do inglês com The Chosen. Por apenas... Eu vou soltar aqui, né? Primeiro, o que contém dentro dessa jornada, para você que está aqui e não sabe o que contém. É uma jornada de mais de 200 aulas do zero à fluência. Sim, aulas de inglês do zero à fluência. Funciona tanto para você que está começando no inglês, para você que está no nível intermediário, ou para você que está no nível avançado, ou para você que acha que é o fera do inglês, que acha que isso aqui é muito moleza para você. Serve para você também que está enferrujado no inglês, que está cansado do inglês, que já abandonou o inglês. Serve também para você que prometeu que ia começar no inglês esse ano e tá aí, ó, patinando e enrolando até agora. A gente já vai pro mês de abril e você ainda não tomou a decisão que vai mudar a sua vida. Mais de 200 aulas do zero à fluência. Murilo, como são as aulas? Aulas ensinando você que está aqui me assistindo, a utilizar todas as estruturas do inglês. Sabe essas estruturas que você viu aqui nessa cena, por exemplo? Envolvendo presente, passado, futuro. Você vai aprender a usar isso na prática, porque o ponto não é você ter conhecimento teórico, é usar. Por isso que a gente fala que a jornada não é sobre conhecimento teórico, não é uma faculdade de letras, não é um curso tradicional de inglês, de escolas tradicionais. Não, é uma jornada para você desenvolver habilidades, capacidades. 4 habilidades em específico, que é ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Então, se você quiser me perguntar, eu vou ficar fluente no seu curso? É óbvio, é do zero à fluência. Eu vou aprender a falar inglês? É óbvio, porque são 4 habilidades. Ler, escrever, ouvir e falar. Você vai aprender a falar inglês. Alright? Segundo ponto mais importante, você vai fazer parte de uma comunidade de alunos no WhatsApp e no Telegram. O que é essa comunidade de estudos? Uma comunidade para você se conectar com outras pessoas, praticar inglês com outras pessoas, ter suporte diretamente comigo. Eu estou lá no grupo, tirando dúvidas, enviando dicas, enviando links de aulas para vocês estudarem, praticarem. Além disso, acabamos de inaugurar essa novidade aqui, tá? Aulas de conversação toda semana. Muita gente manda mensagem para mim, Murilo, como são essas aulas de conversação? São aulas
complementares ao vivo. Sim, em grupo, porque você não vai ficar só falando comigo, você vai aprender a falar com outras pessoas. E se você tá treinando para se relacionar com nativos, pelo menos aprenda a se relacionar com pessoas que também estão aprendendo inglês nessa jornada, ok? Então você que tem preconceito, não gosta de praticar com outras pessoas, enfim, esse não é o ambiente para você, tá? Mas enfim, o que nós fazemos nas aulas de conversação? Para você entender brevemente, são encontros ao vivo em grupo que nós marcamos toda semana, geralmente no período noturno. Para quê? Para tirar dúvidas, para você trazer a sua dificuldade, para nós praticarmos inglês. E toda semana eu faço uma enquete no grupo de estudos lá no WhatsApp, questionando qual que é o assunto em pauta de dificuldade dessa semana. Esse é o assunto que nós vamos debulhar o máximo possível. Aí quem entra comigo, pratica inglês comigo, tira dúvidas comigo, destrava a fala, destrava o inglês, porque não é sobre você ficar só assistindo, é sobre você colocar para fora. É sobre sair do campo teórico e vir para o campo da prática. As aulas de conversação, os encontros ao vivo, é o principal da jornada? Não, gente. 4 anos com essa jornada, com dezenas de resultados, e é algo que inauguramos agora, tá? O foco da jornada não é aula ao vivo, não é encontro ao vivo, não é conversação. Antes de você ir para um ambiente de conversação, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Isso aqui é uma dica para a vida. Se você quer fazer aula de conversação com alguém, você quer praticar a conversação com alguém, entenda o seguinte, a primeira coisa que você precisa é ter domínio básico de estruturas. É você conhecer o essencial, pelo menos o básico, o essencial para você conseguir fluir uma conversa. Pior coisa que tem é quando a pessoa vai para um ambiente de conversação, ela não sabe falar nem o nome dela, de onde ela é, o que ela faz, que são as 3 perguntas mais importantes. Então, conversação não é processo de aprendizado, conversação é resultado. Se você se habitua com as estruturas, se você aprende a mergulhar no inglês, que é o que o método do curso de inglês Teacher Murilo é focado, imersão, se você aprende a mergulhar no inglês todos os dias, tá? Todos os dias, every day. Ah, Murilo, não consigo todos os dias. Tá tudo bem. Você só não vai aprender mais rápido, mas tá tudo bem. Intensidade distorce o tempo. Quem consegue ser mais intenso consegue aprender mais rápido. Dentro da jornada, além das aulas ensinando todas as estruturas do inglês, presente, passado, futuro, como criar frase, como criar resposta, como criar pergunta em todos os tempos, ensinando você a construir naturalidade, a como praticar, como se envolver, como ler todos os dias, escrever, ouvir e falar todos os dias, sem depender de aula ao vivo, tá? Tudo isso vai favorecer. Além disso, você também vai encontrar aulas de inglês com filmes, músicas, discursos com a Bíblia, e etc. Tem muitas coisas que nós colocamos dentro da jornada para te conduzir, te incentivar a mergulhar no inglês da vida real. Além disso, um dos últimos bônus que nós inserimos na jornada é o curso de inglês com Shrek. Um módulo que nós inserimos, que é um curso, mas nós inserimos como um módulo dentro dessa plataforma, ensinando inglês com o filme completo do Shrek. Módulo ensinando cada frase do filme do começo ao fim. E aí toda sexta-feira a gente faz uma análise lá de uma cena do filme e vamos fechar aí mais de 100 aulas só dentro desse módulo, tá? Eu poderia vender aqui para você, só o curso de inglês com Shrek já valeria muito a pena na sua jornada. Só para você entender, um filme completo como o do Shrek, contém mais de 6.000 palavras de vocabulário, contém todas as estruturas de inglês dentro de um único filme, para você aprender através do inglês da vida real, gente. Se você me perguntar por que eu ensino com filme, com série, com música, com texto, com discurso, com a Bíblia, para que você estude através daquilo que você goste. Você quer que a sua jornada dure a longo prazo, que você continue estudando e não desista por qualquer bobeira? Por exemplo, muita gente que começou em janeiro já tá capingando agora em março. É normal nas faculdades, nas academias, muita gente começa com gás e depois esfria. Como é que faz para você não esfriar nada do que você começa? Coloque prazer dentro disso. Começa a estudar inglês com filmes todos os dias. Começa a estudar inglês com músicas, com discursos. Você que está aqui me assistindo, você gosta de ler a Bíblia, assim como eu, todos os dias? Experimente ter uma Bíblia em inglês e leia a Bíblia todos os dias em inglês. Experimente estudar conosco com a Bíblia lá dentro do curso todos os dias.
uma jornada prazerosa para você. Isso é o mais importante. Além disso, materiais de imersão como podcasts, audiobooks, livros, podcasts para você treinar o seu ouvido, seu listening, audiobooks, que são livros narrados por nativos para você ouvir e ler ao mesmo tempo, livros em PDF para você baixar, livros de vários gêneros, histórias infantis, romance, livros de aventura, os meus livros, os meus e-books em inglês com filmes também estão lá dentro. Tudo isso aqui não é só um curso tradicional de aulas, não, é uma jornada de imersão. Então, quando você me vê falando do curso, entenda o seguinte, não é um curso tradicional, gente. É uma jornada de imersão. E essa jornada de imersão, ela custa, quem aqui me acompanha desde 2020 sabe disso, R$ 995 o ano. O ano todo, R$ 995. A gente abriu, como eu falei aqui, as inscrições pela metade do preço nesse período e a qualquer momento vai fechar, ok? Então não espere, não deixe para depois. O link tá aqui na descrição. O valor passou para 12 vezes de R$ 49,90 ou 497. O valor cheio pela metade. Sim, meus amigos, você vai poder estudar comigo pela metade do preço, vai poder embarcar nessa jornada, ter meu suporte, meu acompanhamento. Toda semana eu vou estar aqui te enchendo o saco. E se você entrar no Conversation Club, eu vou encher o seu saco para você falar inglês mesmo. E sim, esse é um convite para quem, Murilo? Para quem que é a jornada do zero à fluência? Para quem quer sair desse nível mediano. Qual que é o nível mediano? O nível mediano é aquele nível que você sente que tá confortável aqui onde eu tô. Pra que eu vou sair desse nível? Sabe qual que é o nível mediano? O nível mediano é aquele da pessoa que não quer experimentar o extraordinário. Ela quer ficar no nível bom, tá confortável, tá bom aqui, né? O teacher tá chamando você pra ir para um próximo nível, pra ir para o next level. E qual que é o next level? Você vai sair dessas aulas do YouTube, você vai sair dessa jornada de aulas aleatórias, vídeos aleatórios que eu posto aqui. Você vai entender que você precisa, acima de tudo, de acompanhamento, de progressão, de conteúdo gradativo, de coisas sequenciais para te ajudar a crescer. E você vai entender uma coisa, quando você cria um compromisso com alguém, assim como aqui, quem for entrar, quem está entrando, quem já entrou, firmou um compromisso. Você entrou, meu amigo, agora você vai pegar firme no inglês. Quando você estuda de graça no YouTube, aleatoriamente, assim como muita gente faz, a qualquer momento você pode desistir e ninguém vai pegar no seu pé. Agora, quando você tem um acompanhamento, quando você tem suporte todos os dias, quando você tem pessoas próximas de você que estão dividindo, compartilhando a mesma jornada, o jogo fica diferente. Ó, eu abri aqui uma oportunidade, uma dica, uma ideia pra você que tá aqui me assistindo, que é o seguinte: se você falar pra mim assim, Murilo, não tenho esse valor pra investir agora, tá tudo bem. A minha dica pra você, uma coisa que eu abri aqui, uma exceção que eu abri aqui pra vocês que estão aqui comigo, que é o seguinte: se você quiser, você pode dividir esse valor com mais alguém e vocês dois podem acessar a mesma conta dentro do curso. Esse é... Gente, eu nunca falei isso na internet, tá? Mas você pode fazer isso se você quiser. Esse é o meu conselho pra você que quer sim dar um jeito de entrar na jornada e não entrar sozinho, entrar com mais alguém. Muitas pessoas entraram com os filhos, com os pais, com o marido, com a esposa. Incentive alguém a entrar com você. E olha, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui sobre essa jornada, o que você vai fazer? Você vai lá no meu Instagram, teacher.murilo. Pra quem não me segue lá ainda, por favor, né? Pelo amor de Deus, você tá perdendo dica de inglês todos os dias aí. Corre lá, me segue, me mande a sua dúvida, me mande a sua mensagem. Eu quero te ajudar da melhor forma possível dentro dessa jornada de acompanhamento. Então, você que quer vir para o próximo nível, que quer embarcar nessa jornada de aprendizado, corre aqui no link aqui embaixo, teachermurilo.com/desconto 50 off e cai para dentro da jornada. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver,
Você pode, inclusive, se você quiser, entrar no nosso grupo do WhatsApp, que também tá aqui na descrição, ok? Você pode entrar aqui e você pode me chamar no privado lá. Eu tenho um WhatsApp aqui, ó, só para responder alunos, só para responder e tirar dúvidas de quem está entrando nessa jornada. Eu vou esclarecer para você da melhor forma, ok? Então você que quer destravar a fala, destravar a comunicação, aprender a se comunicar em inglês, essa jornada tem ajudado milhares de alunos ao redor do mundo. Você não pode ficar de fora de um dos maiores cursos de inglês da vida real do Brasil. Então toma a decisão, cai pra dentro, clica nesse link aí e eu te espero daqui a pouco lá do outro lado. Thank you very much e tamo together. É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de 997, você vai poder se inscrever por 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Qual ideia que você tem sobre o inglês? Porque a primeira ideia que vem na sua cabeça vai definir quais serão seus próximos passos. Hoje, o número de conexões que você tem, antes de tudo, é limitado pelo seu idioma, pela língua que você fala. Aí, quando você começa a perceber que existem outros ambientes lá fora, outras culturas, outros conhecimentos, você percebe que o inglês é só uma porta. Por exemplo, se você quer conteúdo para aprender a falar japonês, você encontra pouca coisa do japonês para o português. Agora você encontra muita coisa do japonês para o inglês. Eu não sei se você tem a perspectiva do negócio, mas se você domina a língua inglesa, isso é uma porta gigantesca para você aprender qualquer outra língua. É por isso que há uma estatística, uma probabilidade muito grande quando a pessoa domina inglês, ela aprender o segundo, terceiro, quarto idioma. Por quê? Não é porque a pessoa tem QI elevado, capacidade, ela nasceu com inteligência, mas é porque ela abriu a porta principal. Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente não tiver um ato de isso aqui, vai virar um compromisso inegociável. No momento que vira, você vai se tornar bom naquilo e é só questão de tempo. O quanto que você sabe de inglês, se é muito ou se é pouco, ele está inteiramente ligado ao quanto que você se envolveu durante toda a sua vida. A dificuldade que você tem, ela é só um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina. Então, quando você sente dificuldade ali no falar, no compreender, você vai entender o seguinte, isso aqui é só um sensor que está me mostrando, peraí, eu ainda não estou acostumado com isso. Você está aprendendo qualquer coisa nova, você ainda não domina. Instala essa fala na sua vida. Eu ainda não dominei isso, mas eu estou no processo. É sobre o ainda. Porque se você entra no jogo entendendo, eu posso não saber nada sobre o inglês, eu ainda não aprendi. Eu ainda sou travado nisso. Eu ainda. Esse ainda significa o quê? Em algum momento, essa chave vai virar. É sobre isso. É o caminho mesmo. Esse é o caminho. É estressante. Mas o caminho do estresse, o caminho da dor, o caminho do desconforto, ele começa a destravar novos genes dentro de você. Isso é absurdo. Imagina um campo dentro da sua mente desconhecido. E à medida que você começa a se expor em situações de estresse, de desconforto, todas essas capacidades, elas começam a ser desbloqueadas. E é interessante porque quem sabe o quanto de coisa você tem trancado dentro de você? Mas é absurdo você entender o quanto que a sua mente humana é capaz de aprender. O quanto de potencialidade que tem trancado dentro de você, que você tem o poder para destrancar isso. Se você parar para analisar, é dessa forma que você aprendeu a própria língua materna, português. Qual que é o primeiro sentido que foi aguçado na sua vida quando você ainda estava na barriga da sua mãe? O sentido da audição. Nem nasceu ainda, não tem nem data de nascimento, mas já ouve, identifica sons. Qual que é o segundo? A fala. Depois que a criança nasce, o que ela começa a fazer? A reproduzir os sons que ela ouve. E ela começa a se expor a falar aquilo que ela está ouvindo. A fluência no inglês, ela está nessas duas primeiras habilidades, ouvir e falar.
A criança, ela não sabe nada de leitura escrita, mas nos 5 primeiros anos, a criança fica apenas ouvindo e falando. E ela fica muito tempo nisso. Nenhuma criança na face da terra começou a falar português acertando tudo. Não existe. Você passou por esse processo. Agora, se você não entende que no inglês funciona também dessa forma, você vai ficar sempre travado no quê? Eu quero falar, mas eu só quero falar se eu tiver certeza que eu tô certo. E aí você não fala. Sabe a crença que muita gente cria em relação ao inglês? Isso aqui eu tinha. Eu achava que eu precisava aprender todas as regras sobre o inglês. E aí depois, do nada assim, eu vou saber falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser também uma pessoa que ouve muito, consegue falar, mas não sabe nada de leitura. Você não consegue identificar uma palavra quando você está lendo. A sua audição e a sua fala não está ligado com a leitura e a escrita. A audição e a fala, o desenvolvimento da audição e fala não está ligado à regra, não está ligado à gramática. Então, quando você enxerga o inglês dessa forma, às vezes quando fala do inglês, você já logo pensa, né? As regras, as estruturas, as frases, preposições e tudo aquilo que é leitura escrita, não é audição e fala. É possível você aprender inglês somente compreendendo e falando. Embora não seja comum na nossa realidade, um brasileiro que fala 2 línguas, em qualquer país que você for, até aqui da América Latina, se você for para a Europa, então, você vai achar assustador o quão comum é pessoas que falam 2 línguas. É a coisa mais normal, tão normal quanto se formar no ensino médio. Invistam na continuidade. Vocês não têm ideia o quanto me entristece o coração ver pessoas iniciando e pessoas abandonando. Muitas pessoas desistem fácil, como o Robson falou. A pessoa começa, lida ali com um pouquinho de desconforto. Isso não é pra mim. E aí desenvolve várias crenças que faz de fato a desistir. O que a fluência de fato vai te proporcionar para sua vida, não só para a vida profissional. É incrível demais você se conectar com pessoas que não são daqui, pessoas que pensam completamente diferente, pessoas que comem uma comida totalmente diferente, vestem uma roupa diferente. Não tem preço, é algo inestimável. Quando a gente fala aqui que um curso de inglês custa XYZ, pode ser que custe, mas a fluência não tem preço. A fluência é algo libertador. Quando você consegue alcançar esse nível de conseguir fluir na língua inglesa, não tem limites. Você consegue aprender qualquer outra coisa. Só que muitas vezes vai bater na sua porta o seguinte: desiste, para com esse negócio. Você vai se deparar com uma dificuldade que você nem sabe que existe ainda dentro do inglês. Aí você vai falar assim: não dou conta não. Precisa disso mesmo para você perceber que não pode ser baseada na empolgação. Eu falo para você: abandona a maldição da empolgação. Abandona. Não baseia na empolgação, baseia na disciplina. A disciplina, ela vai te levar a lugares que a motivação jamais vai te levar. Então, quando você abraça isso, pronto, isso se torna algo inegociável. O principal vilão do extraordinário. Extraordinário significa o que vai além da média. O principal vilão do extraordinário é o bom. É o nível do aqui tá bom onde eu tô. Pra que me envolver mais? Vou ficar aqui mesmo onde eu tô, tá bom. Só que não desfruta do extraordinário quem se conforma com o nível bom. Aí entra uma coisa chamada familiarização. Você pode assistir uma aula sobre um assunto muito complexo. E aí, de repente, aquela aula acabar, passar um tempo e você esquecer. Porque uma curta aula não é tempo suficiente para você se familiarizar com aquilo. Talvez você vai precisar passar meses. E não é meses vendo a regra, é meses usando-a, colocando em prática, lendo aquilo, escrevendo aquilo, ouvindo aquilo, falando aquilo. Mas como diz a lei de Newton, para que você avance, você precisa deixar alguma coisa para trás. Todo o peso, toda a crença, tudo aquilo que talvez alguém disse para você que você não é capaz, que você não dá conta, que esse negócio não é para você, e você vai sepultar isso hoje. Tudo aquilo que você sente hoje, que você não é capaz de fazer, são apenas histórias que você mesmo conta para você. No dia que você escolher ressignificar isso, a sua vida jamais vai ser a mesma.